vida dos nossos professores do Ministério Infantil. Louvado seja Deus pela sua vida. Louvado seja Deus pela vida dos nossos adolescentes. Não são aborrecentes, são adolescentes abençoados. Eu quero ter uma conversa com vocês que não pretende ser conclusiva, não pretende ser a última, nem a única, porque o assunto é vasto, é complexo, é grande, e é um assunto que muitos cristãos sinceros se perguntam: como fazer para amar a Deus vivendo neste mundo? E a gente vai iniciar com o texto de João 17, verso 15, que no contexto da oração do Senhor por nós, quando Jesus intercede por nós, ele ora por nós, roga por nós, e continua fazendo isso até hoje. Ele na oração diz assim: não peço que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Não dá para sair da vida, não dá para encerrar a carreira, no sentido de correr e de fugir. Mas dá para a gente olhar biblicamente como nós podemos viver nesse mundo corrompido e agradar a Deus. A vida no mundo, para muitos cristãos, quiçá para todos os cristãos, ela é complexa e ela é difícil. Quando é o ponto de dizer não, quando é o ponto de dizer sim, como eu transito nessa vida sem ser esquizofrênico, sem ser louco, sem ter medos que são incutidos propositalmente por outros cristãos. Como, por exemplo, o que você faria se você acordasse de manhã cedo e na porta da sua casa estivesse uma obrigação, uma oferenda a uma entidade. E que naquele prato, e eu conheço bem esses traquejos, tivesse um bilhete com o seu nome. Eu acho que a primeira reação de todo crente é: tá amarrado em nome de Jesus. Segundo, pastor, vem aqui, por favor. Terceiro, qualquer coisa que te acontecesse na semana, você ia atribuir aquela oferenda. Como se o nosso Deus fosse um Deus que não tivesse nenhuma condição de lhe proteger. Como se o sangue de Jesus não tivesse nenhum poder, e o poder está na tua boca em dizer está amarrado. Como se você fosse capaz de amarrar qualquer obra do diabo. E a Bíblia diz que quem destruiu as obras do diabo foi Cristo na cruz. Como é que eu vivo nesse mundo? Amo a Deus e não me contamino. Como eu consigo viver neste mundo sem fazer uma dicotomia sagrada entre profano e sagrado? Isso é de Deus, isso não é de Deus. Como eu posso andar nesta vida sem permitir que eu seja contaminado? Como eu posso acreditar que a oração que Jesus fez, ela é eficaz, ela funcionou, funciona, em que ele disse: Senhor, Deus, meu Pai, não peço que os tire daqui, mas que os livre do maligno. Eu creio que essa oração de Jesus
ela funcionou. Deus tem nos guardado do maligno. O problema não é isto. O problema é como eu entendo a vida. E isso tem muito a ver com cosmovisão. O que nós trabalhamos numa quarta-feira de estudo teológico aqui na igreja. E sem entrar no mérito de que o que Jesus está pedindo na oração tem a ver com o diabo ou tem a ver com uma situação. Como muitas vezes situações são malignas, mas não significa que por trás delas tenham um diabo literalmente. E quando nós entramos nessa discussão sobre como viver no mundo, amando a Deus e não o mundo, me vem à mente um personagem bíblico que pode nos ajudar nessa manhã numa reflexão que não pretende ser única, exclusiva, terminada e dizer que em 40 minutos ou meia hora nós dizemos tudo como deve ser ou como você deve aprender. Não. Isso é um assunto complexo que tem muitas demandas, muitas coisas a serem ditas. Mas, como uma pequena introdução, nós podemos olhar para um personagem chamado Daniel. Porque aprendemos com Daniel e os seus amigos como nós podemos estar inseridos num mundo do qual nós não escolhemos. Veja, por exemplo, que algumas pessoas têm muita dificuldade, um paralelo aqui, de entender a soberania de Deus e a eleição de Deus. Tem gente que diz para mim, pastor, eu não tenho dificuldade com a eleição, porque parece uma coisa injusta. Então você acha que você decide muitas coisas da sua vida? Sim, eu decido. E o nome que você tem? Foi você que escolheu? Alguém aqui tem um nome que escolheu? Seus pais que deram. O momento que você está inserido é uma circunstância. Você nasceu, você está ali. Agora, como você pode amar a Deus mesmo estando inserido num contexto e numa situação desfavorável? Daniel e seus amigos nos ajudam nessa manhã. Levados para o cativeiro babilônico por volta do ano 605. Daniel, conhecido por sabedoria, habilidade e uma capacidade de interpretar sonhos, sem ter estudado Freud, conservava consigo uma fé inabalável. E quando nós temos uma fé inabalável, nós podemos viver em qualquer ambiente, porque não são os ambientes que nos fazem, é a nossa fé que nos sustenta. Daniel, então, com seus amigos, foram levados para o cativeiro. E há um propósito deles exclusivamente terem sido levados, porque o texto de Daniel, capítulo 1, verso 4, vai dizer que a decisão do rei foi: escolha somente rapazes saudáveis e de boa aparência, que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento, que tenham entendimento e bom senso e sejam capacitados para servir no palácio real. Ensine a esses jovens a língua e a literatura da Babilônia. Quem de nós aqui ia ser escolhido? Será que você? Bonito, bonita, inteligente, sábio. Olha aqui que a destreza desses homens no mundo judaico, o conhecimento que Deus os deu e aquilo que eles cultivaram, segundo os estudiosos, eles tinham por volta de 15 anos. Isso foi feito contrário a eles. Toda a bênção que Deus os havia dado tornou-se contra eles, que por causa disso foram levados para a Babilônia. Interessante, né? Às vezes a gente acha que algumas bênçãos que Deus nos dá vai nos livrar de problema. Pode ser o contrário, pode nos dar problema. E aqui deu problema para Daniel e os seus
amigos. E eles então vão servir na corte. E mesmo tendo a sabedoria, sendo saudáveis, de boa aparência como eu e alguns aqui, não todos. Quem está falando sou eu, posso advogar a meu favor. Peço data vênia para vocês. Agora, o que aconteceu com eles no primeiro momento que eles são levados cativos? E quando eu me encontrei, e eu já disse isso aqui, vou repetir. E quando aqui na região desapareceu, graças a Deus, veio uma missão de batalha espiritual, que para mim, esses ministérios de batalha espiritual, eles são mais terroristas do que bíblicos. Vou dizer por quê. Porque eles põem um medo na nossa cabeça de que tudo que nós fizermos e aonde nós andarmos, se tem uma obra do diabo ali e você pisa, você vira contaminado pelo diabo, como se o nosso Cristo, o nosso Deus, não tivesse poder algum. E eu tive que lutar, não contra as hostes malignas, mas eu tive que lutar contra cristãos dentro da igreja que eu pastoreava que pensavam exatamente assim. Pastor, não come isso, não bebe aquilo, não anda ali, essa blusa. Eu lembro que uma época veio um vento sobre o Brasil que a Disney era do diabo e que camisa do Mickey estava sacrificada a Satanás, e o toma de um monte de gente que viajou para a Disney rasgar a camisa do Mickey. E eu, pastor dessa turma, tem que ter uma paciência de Jó, para dizer, meu irmão, não queria, dá para mim. Eu não tenho essas crises. Mas a primeira coisa que aconteceu com Daniel e seus amigos foi ter os seus nomes mudados. Verso 7 do capítulo 1 de Daniel. Daniel, então, e os seus amigos, pelo chefe dos oficiais, deu novos nomes babilônicos. Daniel passou a ser chamado de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abednego. A coisa foi tão forte que até hoje qualquer um de nós, se for citar o nome deles biblicamente, cita o nome babilônico, não judaico. Se eu perguntasse qual o nome deles, todo mundo diria Beltesazar, Sadraque. Mas na verdade o nome judaico era Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E a pergunta é, o que isso significa? É que Ananias, começando pelo amigo de Daniel, deixa de ser chamado com o nome judaico de Deus gracioso, que esse é o significado do nome Ananias, para comandante de Aku, que era um deus lunar da Babilônia. Imagina você ser chamado agora, a Manuela se chamará agora Iemanjá. Amarrado, né? A nossa cabeça funciona assim. Misael passa a se chamar de Mesaque, que é antigamente seu nome Misael, quem é como Deus, para se chamar Mesaque, quem é como Aku. Não é mais o nome do Deus judaico, é o nome do Deus babilônico. E Azarias deixa de se chamar o Senhor é meu auxílio, para se chamar uma divindade da escrita e sabedoria. Então, quando os babilônicos estão chamando esses judeus, estão chamando pelo nome do Deus deles. E Daniel, que significava Deus é o meu juiz, passa a se chamar o que protege o rei. O que de fato aconteceu. Mas é interessante perceber que o nome que foi dado a estes homens de Deus não influenciou na fé desses homens de Deus.
Nós precisamos voltar às Escrituras para deixarmos de ter uma fé mundana, medíocre, pequena. E eu tive que lutar no ano 2000 aqui nessa região contra uma missão, e vou dar o nome, chamada Missão Shekinah, que botava bilhetinho embaixo das igrejas da região para fazer libertação de crente. E nós tínhamos um ministério infantil grande na igreja, e quando eu viajei para o Rio de Janeiro, uma das irmãs da igreja levou todas as crianças para a Missão Shekinah para fazer limpeza espiritual, expulsar demônio de criança. Para mim, o diabo estava dentro da igreja, não estava fora da igreja. Isso, para mim, é um conhecimento bíblico tacanho, medíocre. De maneira que não se entende como os homens e as mulheres do passado viveram. E eu perguntei, se um de nós aqui estivéssemos vivo ou existíssemos no tempo de José, o que nós diríamos de José, que teve que se vestir e teve que mudar de nome e teve que pegar toda a cultura do Egito? Eu lembro de pessoas que viajam para a Palestina, que viajam para Israel e que passam pelo Egito. E é muito comum eu ouvir de pastores dizendo, você não tem ideia de que quando esses crentes no ônibus andando, quando passam as pirâmides do Egito, o ônibus ferve com eles dizendo, está amarrado em nome de Jesus para as pirâmides. Se eu for numa viagem dessa, eu vou levar um vidrinho de Rivotril. Meu irmão, toma aqui para você não surtar. Que conversa é essa? Que se nós amarrarmos aqui e ali, está resolvido. A Bíblia já disse que Jesus Cristo manietou o valente e roubou dele os seus despojos. A Bíblia diz que Jesus Cristo amarrou o valente. Não somos nós que amarramos o diabo, é Cristo que o amarrou. Ou você confia na Bíblia ou você fica dando ouvido a essas bobagens. Como nós vivemos no mundo e amamos a Deus. Daniel capítulo 5, verso 4. Vai dizer que enquanto tomavam o vinho, os babilônicos louvavam seus ídolos feitos de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Eu posso estar ali, vendo tudo isso acontecer. Eu posso estar dentro do salão. Eu posso estar inserido ali, vestindo a roupa deles, o cabelo deles, o nome deles. E ainda assim decidi não me contaminar, porque Daniel pediu para não comer e não beber a comida deles. Daniel não pediu para sair dali, Daniel não pediu para se esconder, Daniel não pediu para ficar recluso e não participar daquilo. Daniel só apenas disse, me permita não comer e não beber o que vocês servem. Por isso, que Daniel não comeu a comida sacrificada a ídolos daquela ocasião. E pediu permissão para não fazer isso. E hoje eu vejo gente dizendo, estou jejuando, pastor, mas o jejum de Daniel, meu irmão, vai para o contexto, pelo amor de Deus. E o que Daniel está fazendo não é um jejum específico espiritualmente. Se você ler o livro de Daniel, você vai perceber que eles tinham, os babilônicos, medo de que eles não comendo carne, eles ficassem com a figura desfigurada, com um semblante apático por causa da proteína da carne. E Daniel diz assim, faz um voto de alguns dias conosco, nos permita não comer dessa carne e olha para a nossa aparência e vê se ela continua a mesma. E diz o texto que quando o copeiro, quando o homem, o chefe lá volta, eles tinham uma aparência melhor não comendo carne daqueles que comiam carne. Aí todo mundo vem assim, estou fazendo jejum de Daniel, só estou comendo legumes. Bom, mas eu estou aqui para ensinar você, né? E às vezes eu ensino com ironia, tenha paciência comigo. Eu amo você,
Eu quero o melhor para você. Veja que esses meninos, esses adolescentes, esses moços, o nome da religião dos babilônicos, inserido na cultura babilônica, eles se mantêm intactos diante do Deus que eles carregam dentro deles e não fora deles. A própria Bíblia nos diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. Não é o papel, não é o livro que nós carregamos que nos protege. É a palavra de Deus que está guardada no nosso coração que nos protege. Por isso, que séculos depois, milênios depois, o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, verso 2, não imitem o comportamento e o costume deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Exemplo. E aqui eu não quero, daqui em diante eu não quero que você pense que eu estou sendo totalmente criativo, porque eu estou tomando emprestado um livro que eu tenho lido e que eu sugiro que você leia, de um pastor da nossa denominação chamado Reverendo Heber Campos Júnior, em que ele escreveu um livro com esse título, Amando a Deus no Mundo. Olha o tamanho do bichinho. Bom de ler, fácil de ler. E aqui eu tomo emprestado conceitos que ele nos traz aqui, que ele nos põe, onde ele propõe uma cosmovisão reformada, em que pensar como ser crente no mundo só é possível com retorno às Escrituras, que é o que nós estamos fazendo aqui. Porque senão nós vamos aprender conceitos que têm capa de evangélico, mas quando você vai ver, é tão mundano quanto o mundo. Só tem capa, roupa de evangélico. E ele aqui vai dar alguns exemplos, como por exemplo, ele cita 3 questões que nós pensamos de forma errada neste mundo. Namoro, por exemplo. Ele vai citar aqui que alguns crentes pensam que podem namorar como todo mundo namora. Que pode avançar o sinal. Pode fazer coisas, mão sobe, mão desce. Não vou entrar em detalhes, porque há crianças no recinto. E ele vai dizer que não. Nós temos um outro jeito de namorar. Depois ele vai dizer algo que vai ficando mais complexo. Até aqui eu acho que todos concordam. Mas ele vai dizer, veja, por exemplo, como muitos crentes pensam sobre o trabalho. Estou trabalhando para dar o melhor. Completem. Quanto que, biblicamente, o melhor que nós podemos dar para os nossos filhos é incutir neles a palavra do Senhor e fazer com que eles cresçam temendo a Deus. Certa feita, um pastor disse que a gente se engana muitas vezes sobre o que os nossos filhos querem. Nossos filhos não querem os melhores carros, nossos filhos não querem as melhores universidades. Nossos filhos querem amor e disciplina. E muitos pais não amam e não disciplinam e dão tudo o que eles pedem. E eles crescem distante de Deus. Porque no nosso conceito, que não é o conceito bíblico, nós achamos que dar o melhor financeiramente seria o que Deus tem reservado para eles. E a Bíblia não diz isso em nenhum lugar. Terceiro, ele vai dizer também de que muitos de nós pensamos em segurança no trabalho. E ele vai citar, por exemplo, quantos vão atrás de concurso público, porque se passar por uma autarquia do Estado,
tem garantia, não será mandado embora, aposentará e terá recursos para viver uma aposentadoria, uma velhice em segurança. E ele questiona, quem te dá segurança agora é o Estado, não é Deus? É um soco na boca do estômago. E que quando nós pensamos, quando nós lemos isso, eu digo, eu estou totalmente na contramão do que Deus quer para a minha vida. Eu estou confiando no Estado. Eu estou confiando no governo. Eu estou confiando nos homens. E a Bíblia é muito clara, maldito homem. Você sabe disso. Então ele vai questionar que a nossa cosmovisão precisa ser mudada. Nós precisamos de fato entender que nós conseguimos viver neste mundo amando a Deus e não o mundo. Então vem a pergunta, o que seria mundanismo? E ele vai dizer, mundanismo é a direção errada ou má da boa criação de Deus. Significa adotar os modos, hábitos, padrões de pensamento, práticas e gostos do mundo. Mundanismo é um vírus que carregamos para todos os lugares que vamos. Nós achamos que vir à igreja é fugir do mundo, e você pode trazer o mundo para dentro da igreja. Veja, por exemplo, no capítulo 9 de Daniel, do verso 5 ao 11, Daniel descreve, contudo, nós pecamos e fizemos o mal. Por isso que eles foram levados para o cativeiro da Babilônia. Agora eu te pergunto, aonde eles pecaram e fizeram o mal? Aonde eles estavam? Na Babilônia ou em Israel? Na cultura pagã ou na cultura bíblica? Então, estar inserido dentro de uma igreja não te protege do mundo. Porque o mundo está dentro de você. É aquele ditado social que você já deve ter ouvido. Não basta tirar o favelado da favela. Tem que fazer o quê? Tirar a favela do coração dele. E é conhecido de muitos que a primeira casa popular que o Estado entregou, quando foram visitar um mês depois, o vaso sanitário tinha uma jiboia plantada dentro dela. Uma planta, não uma cobra. Não a sogra, é uma planta. Eles não sabiam que era um vaso sanitário. Então, tem que haver um ensino de que aquilo tem um outro tipo de uso, mas porque eles viram algo que tinha uma água ali parada, eles plantaram uma planta. É isso que acontece com muitos de nós. Nós confessamos a Cristo, nós viemos para o Evangelho, mas o Evangelho ainda não faz parte do nosso coração. Nós temos muitos conceitos mundanos com capa de cristão. Por isso que eu comecei dizendo, você sai de casa e encontra com uma oferenda, você diz, está amarrado em nome de Jesus. Até você dizer, não estava amarrado. Quem te ensinou que você é que tem poder sobre o mundo espiritual? O mundo. E da onde vem isso? Do mesmo lugar que veio a oferenda. Que você precisa usar um Deus para anestesiar o outro Deus. E muitas oferendas são dadas para aplacar a ira de outro Deus. E nós pegamos o mesmo conceito, só que agora é Jesus Cristo. O mundo ainda faz parte de muitos que não são totalmente consagrados. E o texto aqui de Daniel vai dizendo, na oração dele, nós nos rebelamos contra ti, desprezamos teus mandamentos e estatutos, não demos ouvidos a teus servos, os profetas que falaram em teu nome, a nossos reis, príncipes, antepassados e a todo o povo da terra. Estavam na terra de Deus. Estavam guardados por Deus, mas o mundo entrou no coração deles e eles romperam com Deus dentro de um conceito religioso. Eu acho engraçado quando algumas pessoas chegam para mim e dizem assim, nossa, visitei tal igreja e não vi nada demais lá. Tá, não viu nada demais no quê?
Não, o pastor pregou certinho. Com que base, com que parâmetro? Qual que é o ponto de partida para você dizer que aquilo foi correto? Se eu botar a teologia reformada, se eu botar a teologia presbiteriana, partindo do ponto da teologia presbiteriana, o que o cara pregou está dentro? Não, pastor, está fora. Então, como é que você disse que estava correto? Correto a partir de que perspectiva? A sua? Então veja como nós ficamos no vento sobre o que é parâmetro de normalidade ou de verdade ou mentira. A sua. Quanto que deve ser qual? A de Deus, a bíblica. Ele pregou certinho. Certinho a partir de onde? Está me dizendo nada. Eu gostei, Deus falou no meu coração. O quê? Não lembro, pastor, mas foi tão bom. É comum, né? Eu não vou esgotar esse assunto e nem quero, porque isso aqui teria que ter um curso específico aqui na igreja sobre cosmovisão e adotar este livro para nós examinarmos. Mas eu estou dando só uma pincelada hoje para esquentar a sua mente, aguçar você. O que Daniel nos ensina? Primeiro, Daniel, que quase que chefiava os seus amigos e era o líder deles, nos ensina a questão da integridade. Integridade é ser verdadeiro em qualquer buraco, em qualquer canto. E se tem algo que incomoda muita gente, é a verdade. Mas Daniel foi íntegro, foi verdadeiro. Segundo, Daniel foi decidido. Daniel conseguiu, como eu disse, dizer para o chefe dos copeiros de que é só não dar carne para a gente não quer se contaminar, que Deus vai nos sustentar na nossa aparência. E Daniel foi responsável, porque olha o que diz no verso 8, do capítulo 1. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. O que ele fez? O que Daniel fez? Vamos repetir todo mundo junto? 1, 2, 3. Pediu para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Você trabalha na casa de um babalorixá. E aí você perde permissão para o babalorixá para não comer a comida dele. Está amarrado, pastor, não vou pedir permissão para demônio. A nossa cabeça é essa. Você trabalha na casa de uma pessoa assim. E aí você diz, não vou pedir permissão para ele. Parece que Daniel aqui já tinha um conceito dado pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 13, de 1 a 7, quando ele fala das autoridades constituídas. E que nós deveremos respeitar as autoridades constituídas. E não se rebelar contra elas. Isso está em Paulo, capítulo 13, de 1 a 7. Seria muito bom você ter um chefe, um patrão cristão. Seria muito bom você ter uma figura de autoridade sobre você que pensasse como você. Mas neste mundo, nem sempre isso é possível. E o que nós fazemos? Nos rebelamos. E agora eu quero pedir... Vou dar uma de Hernandes Dias Lopes. Quero pedir vênia para você. Procura no Google aí o que é vênia. Para ler um texto que o Weber Campos coloca aqui sobre testemunho. Presta atenção nisso. O pedido de autorização para não comer a comida do rei revelou a integridade moral de Daniel e sua confiança no Altíssimo. Olha isso. Se houver alguma semelhança com você, é mera coincidência. Sua integridade moral é revelada no fato dele não dar desculpas. Ele explica o porquê de não querer comer. Não queria contaminar-se.
Ele é franco. Ele não disse que não poderia comer da carne porque tinha problema de estômago. Ele também não diz para o chefe que não vai para a festa da empresa porque tem um compromisso, quando na verdade ele não quer ir por causa da imoralidade que acontece em alguns círculos. Ele não faz igual a alguns cristãos que, ao invés de repreender seu parente maledicente no ato da fofoca, prefere desconversar ou se despedirem alegando o ensaio da equipe de cânticos na igreja. Nosso testemunho é falho quando não é acompanhado das razões pelas quais nós fazemos ou não fazemos algo. A força do testemunho nas histórias do livro de Daniel está na clareza pela qual os fiéis não querem fazer alguma coisa. Como, por exemplo, capítulo 3, prostrar-se diante de uma imagem, e no capítulo 6, deixar de orar ao seu Deus. Sua integridade é explícita, nunca escondida. Interessante, né? Como às vezes o nosso testemunho é só para o nosso coração e não para o outro. Isso não é testemunho. Testemunho é quando você diz ao outro por que você não faz o que você decidiu não fazer. Mas às vezes a gente se esconde atrás de desculpas para não participar de coisas que nós apenas poderíamos dizer: não farei por causa do meu Deus, por causa do meu ensino, do meu aprendizado, por conta das minhas convicções. Eu levei um soco no estômago quando eu li isso aqui. Porque muitas vezes nós damos desculpas para fugir de coisas das quais nós não queremos nos comprometer. Eu quero terminar então, porque eu disse que é um campo vasto. É um campo que a gente poderia explorar por muito tempo. Qual tem sido a nossa postura diante do mundo? Qual tem sido o nosso compromisso? Será que nós conseguimos ter a fé de Daniel de dizer: não vou comer a carne e não vou ficar debilitado por não comer carne? Volta daqui a 15 dias e veja a nossa aparência, se não é melhor do que a dos outros que comeram a carne. Será que nós podemos dizer: não vou me entrar em corrupção, não vou me envolver com coisas ilícitas, e volta daqui um mês para saber se a minha empresa não está melhor do que a sua? Será que temos essa fé? Essa fé de testemunhar de que o nosso Deus nos sustenta. E mesmo assim, com toda a integridade que eles tiveram diante do testemunho, foram jogados na fornalha. Isso não os poupou da fornalha. Mas o final da história você conhece. Quem estava na fornalha? Um quarto elemento, com a aparência dos deuses. O que isso mostra? Que muitas vezes você não é livrado do deserto, mas você terá o conforto no deserto, pelo Deus que nos assiste em toda e qualquer situação. O mundo vai dizer: aonde está o seu Deus que não te livrou disso? O meu Deus está junto comigo nisto. E ele entrou comigo na fornalha, e ele entrou comigo no deserto, e ele atravessou comigo os dias difíceis, e não me livrou dos dias difíceis. O mundo quer que você creia num Deus que te livra dos dias difíceis, mas a Escritura nos ensina que o nosso Deus anda com a gente nos dias difíceis. Aqui há uma guinada gigantesca de cosmovisão, porque a visão mundana, infelizmente, entrou dentro da igreja e faz com que nós pensemos que nós vivemos numa bolha. Então não tenha medo das oferendas na calçada, não tenha medo do que proferem contra você. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, diz a Escritura Sagrada. Curve a sua fronte. Meu Deus, Senhor, precisamos sofrer uma guinada, uma mudança nos nossos pensamentos, na nossa alma. Não significa somente apenas confessar a Cristo como Senhor, mas viver com Cristo, nosso Senhor. Não significa apenas de mudar o nosso vocabulário
mas de mudar o nosso pensamento, o processo em que ele acontece. Não significa, Senhor, apenas vir à igreja, ter uma agenda cristã, mas ter um coração transformado, de maneira que possamos sair na segunda-feira e enfrentar o mundo, entrar no mundo, viver no mundo e não ser do mundo. Testemunhando, mostrando a nossa fé inabalável de que o nosso Deus está conosco. E se quiser nos jogar nas fornalhas, nos jogar no deserto, jogará, e nós passaremos por ele, porque o Senhor estará conosco. Que possamos sair daqui, todos nós, Senhor, confiantes, certos de que o Senhor está em nossas vidas, e que possamos abrir a nossa boca para testemunhar a quem quer que seja, que o Senhor é o nosso Deus. Não importa o nome que nos deram, que o Senhor é o nosso Senhor, não importa a vida que nos mandaram viver, que o Senhor é o nosso Redentor, não importa o que tenham feito conosco. Eu rogo assim, no nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos cantar.